Olá pessoal, neste vídeo, dentro ainda do projeto Rumo à FunSaúde, nós trazemos uma nova questão da Fundação Getúlio Vargas, questão esta aplicada no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em 2019. Lembrando que estamos selecionando questões da FGV exatamente porque é essa entidade a responsável pela aplicação da prova da FunSaúde agora, no mês de outubro de 2021. A questão traz o seguinte enunciado: a questão selecionada, ela tem o seu teor contemplado no conteúdo programático, então vale a pena a gente explorar o formato e a aplicação deste tópico. Em uma obra de pavimentação, o material para a base do pavimento está sendo obtido de 6 jazidas, é o mesmo material, com 6 procedências distintas, com diferentes distâncias de transporte ao centro da obra. E aí eu tenho uma tabela que me diz para cada jazida qual a quantidade de material que dela procede, aqui em metro cúbico, e a correspondente distância média expressa em quilômetro. O valor da distância média de transporte para a obra é, vamos resgatar alguns conceitos. O primeiro é o conceito de momento de transporte. Momento de transporte. Momento de transporte é o produto, é a multiplicação da quantidade de material pela distância que eu tenho que percorrer para transportar esse material da sua origem ao seu destino, de um ponto a outro. Então, a quantidade do material multiplicado pela distância a ser percorrida com esse material até o local onde ele vai ser aplicado, vai ser utilizado, é o que a gente chama de momento de transporte. Lembrando que a quantidade de material pode ser expressa tanto em metro cúbico quanto em tonelada. E aí, para fazer a conversão, eu uso a massa específica do material. Momento de transporte simplesmente é o produto. Então eu poderia calcular aqui simplesmente multiplicando cada valor da coluna central, da coluna 2, pelo valor na coluna 3, na coluna da direita. E aí vamos anotar aí 7.500 vezes 5, eu tenho aqui 37. E aí eu vou criar uma coluna com momento de transporte na unidade metro cúbico vezes quilômetro. Metros cúbicos vezes quilômetro. Metro cúbico quilômetro. Então aqui eu tenho 37.500. Na linha seguinte da jazida 2 eu tenho 15.400 vezes 8, isso significa 123.200, multiplicando agora da jazida 3, 6.000 por 4, eu tenho 24.000, estou fazendo o cálculo aqui do ladinho, 10.500 vezes 3, 21.000, ou melhor, 31.500. A jazida 5, 19.200 vezes 6, 115.200. E, por derradeiro, a jazida 6, 12.000 metros cúbicos. Num percurso de 3 quilômetros, eu terei aqui 36.000 metros cúbicos quilômetro. Mas o que a questão nos demanda é a distância média de transporte, a nossa famosa DMT. Aí a gente precisa recordar uma relação importante que se estabelece entre o momento de transporte e a distância média de transporte. Lembrando sempre, essa expressão vale sempre. Distância média de transporte é o momento de transporte dividido
pela quantidade transportada, que pode ser expressa, como eu falei, em volume ou em massa. No caso aqui, nós estamos com a quantidade expressa em volume, metro cúbico. Qual é esta grandeza aqui? Momento de transporte. Momento de transporte, são 6 jazidas, eu tenho 6 parcelas do momento de transporte. Eu vou somar todas essas parcelas, vai ser o momento de transporte total. Note que eu não posso somar distâncias médias. Não há sentido na soma 5 com 8, com 4, com 3, com 6, com 3. Não, isso não faz sentido. Mas eu posso somar momento de transporte para aquela mesma tipologia de material. Somando a quantidade dessas parcelas, os valores dessas parcelas de momento de transporte, quanto eu obtenho? 37.500 mais 123.200 mais 24.000 mais 31.500 mais 115.200 mais 36.000. Isso resulta momento de transporte de 367.400. Vou dividir pelo volume total, né, a quantidade total. Qual é a quantidade total? 7.500 na jazida 1, 15.400 na jazida 2, 6.000 na jazida 3, 10.500 na jazida 4, 19.200 na jazida 5 e 12.000 na jazida 6. Significa que eu estarei transportando desse material destinado à base do pavimento um volume total de 70.600. E o valor da distância média de transporte é exatamente a razão entre a totalidade do momento de transporte e a totalidade do material a ser transportado. Então vou dividir aqui 367.400 por 70.600. Isso significa 5,2 quilômetros. Esta é a distância média de transporte. E aí, posso cravar na letra C a resposta correta, 5,2 quilômetros. Distância média de transporte, razão entre momento de transporte e quantidade transportada. Lembrando que distância média de transporte eu expresso em unidade de distância. Momento de transporte eu expresso como produto, né? Seja de volume pela distância, seja de massa pela distância. Muito bem, por hoje é só. Este é mais um vídeo do nosso projeto Rumo à FunSaúde. Até logo mais.